Na manhã desta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, aconteceu a apresentação e também a coletiva da nova diretoria do Juventude, que assume até o final de 2023, com a dispensa de Walter Dalzotto Júnior e também do vice-presidente de futebol Oswaldo Pioner. O presidente Fábio Pisamilho e o vice-presidente Paulo Stumpf conversaram com a imprensa. E o Fábio já organizou e já falou sobre os objetivos e metas para o ano que vem. Quero ressaltar que, apesar desse ano a gente ter superávit dentro do ano, nós vamos ter um aperto de caixa agora, a partir de agora, muito grande. Né? Nossas receitas vão diminuir. Como já está na imprensa, nosso orçamento do ano que vem vai ficar provavelmente abaixo de 1/4 do que a gente teve esse ano. E ainda não temos as definições de verbas de TV e nem de gauchão. Porém, isso não é impeditivo da gente começar a trabalhar. Vai ser difícil, mas a ideia é já começar a trabalhar com o que a gente tem disponível. Para o futebol profissional, isso, consenso de toda essa direção, e acho que consenso entre toda a torcida. O Juventude é a terceira força do Estado, já consolidada há vários anos, então o mínimo que a gente tem que fazer no gauchão é ser o campeão do interior. Isso é mínimo, não é caminho. É o que a gente vai tentar fazer, quer dizer, tentar não, isso é a nossa obrigação. A nossa meta mesmo é disputar o título. Como a gente vai fazer isso, a gente vai ter que fazer um milagre, a gente falou ontem na conselho, vai ter que ser criativo, vai ter que, não sei o que fazer, né, brincando assim, a gente vai ter que dar um jeito de ir mais para cima. O que a gente quer realmente é entrar no gauchão para ganhar um título. Nós vamos ter um orçamento, nós vamos estar dentro do orçamento, nós vamos ter um orçamento que provavelmente, como a gente já conversou ontem, né, a nossa média salarial fique abaixo de R$30 mil, o que é um orçamento que já foi, isso é abaixo do nosso orçamento de Série C, né, Paulo? Média no final da nossa Série C, subida de Série C. E aí, a gente vai ter que ter criatividade, parcerias e, além de aumentar a receita, para que isso aconteça. Copa do Brasil, isso aqui é o básico nosso de Juventude, acho que já está no DNA nosso também. A gente tem que avançar de fases para poder melhorar o orçamento. Lembre que o nosso orçamento a gente sempre se baseia no pior caso. Nós apertamos para, caso entre mais receitas, a gente consiga sonhar um pouquinho mais alto. Campeonato Série B. O que a gente espera mínimo? Ficar sempre entre os 6 primeiros desde o início do campeonato. Não deixar distanciar o pessoal de cima. Mas o que a gente espera? Subir para a Série A. Voltar para a Série A. Nós vamos necessitar, para poder ter um bom campeonato, muito provavelmente, de rendas extras. Né? Parte dessas rendas nós pretendemos fazer as categorias de base. Então está dentro do nosso objetivo ali, é no mínimo 2 milhões e meio de jogadores. Nossa ideia, sim, é ter uma visão de base mais forte, então nos comprometendo a ter no mínimo sempre no elenco principal 6 atletas de base. E aí, avançando um pouquinho, a nossa escolha do executivo de futebol foi muito baseada nisso, na experiência que ele tem de categorias de base, em vários clubes, experiências de sucesso. E não é busca de títulos, isso nada impede de acontecer, não é ou uma coisa ou outra, mas nosso objetivo, categoria de base, é criar jogadores de alto desempenho que ajudem no time profissional e que nos tragam recursos financeiros. Coordenando esse departamento de futebol, nós temos o Comitê Gestor de Futebol ao lado do Executivo. Então, o Comitê Gestor de Futebol ele vai passar algumas diretivas e vai fazer o acompanhamento do nosso Executivo. O Comitê Gestor estão formados pelo Almir Adami, o meu presidência, o Carlos Bianchi e o João Billy. Esse comitê substitui a figura do vice de futebol. Mas, na verdade, agradecê-lo às 1.400 pessoas que estiveram aqui e que a gente entende isso, mas, ao mesmo tempo, a gente pede, na verdade, suplica a presença de mais público, porque a gente vai ter que começar a virar uma chave o mais rápido possível, que talvez não aconteça dentro do campo,
mas que tem que acontecer de forma energética. A gente tem que acordar, o Juventude tem que acordar e vir com mais força, para que quando a gente comece o gauchão, espero que isso aconteça antes, mas que quando a gente comece o gauchão, a gente já comece o gauchão forte, do jeito que a torcida espera. Nós pretendemos começar uma pré-temporada o mais rápido possível, dentro da primeira quinzena de dezembro, mas mais para o início de dezembro, para que a gente chegue forte no gauchão e comece bem o gauchão. Quem puder continuar com seu plano de sócio, quem puder continuar contribuindo para o clube, ou patrocinando, ou indicando, ou dando novas formas de ajudar o clube, também precisamos. Toda a ajuda vai ser necessária para que a gente comece bem o ano e que a gente termine o ano melhor ainda. Vai ser muito difícil a gente manter um nível de Série A estando na Série B. Então, vão ocorrer talvez alguns cortes, que isso é inevitável. Algumas despesas a gente vai ter que cortar. Os próprios jogadores que a gente já está conversando, o Comitê já começou a conversar com alguns atletas. Daqui a pouco vai sair na imprensa que alguns jogadores estão com as suas rescisões parceladas. Pode acontecer isso, porque uma coisa é bem clara, e foi falado ontem, o Fábio falou agora de novo. Nós estamos com superávit. Mas o que é um superávit? É um superávit contábil. Não é um superávit de caixa. O nosso caixa está apertado. Tá? Esse final aí de Série A, logicamente pelo desempenho que a gente teve e está tendo, a gente teve um corte de 5 jogos de televisão. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em final de outubro, a gente não tem ainda uma verba definida para o gauchão de 23, a gente não tem ainda uma verba definida para a Série B. Estão ocorrendo reuniões, mas não temos uma definição. Eu não tenho número ainda para dizer o orçamento da receita esse, para saber qual é o orçamento que eu tenho que passar para a despesa, principalmente no futebol. Então, o superávit, volta a falar, é superávit contábil, não é superávit de caixa. Nós estamos com caixa apertado e vai ficar mais apertado. Não que a gente não vá fazer aquilo que está proposto aí. A gente vai tentar fazer, vai ter que se reinventar. O Chave vai nos ajudar, o comitê que foi criado vai nos ajudar. A própria área comercial e marketing, a gente vai ter que ter mais patrocínios. A gente está trabalhando fortemente na questão da SAF. Daqui a pouco, no ano que vem, surja um investidor aí com dinheiro, tudo que nós estamos falando aqui, esquecemos. Mas hoje não temos isso. Hoje a gente tem só previsões de coisas para acontecer. Olhar para frente, né? Usar a base, voltar, isso é uma coisa que a gente já começou a fazer, juntamente ali com o Pioneiro, na transição, tentar usar mais a base. Então, ali já na entrada do Zanella, um pouquinho antes até, já começamos a tentar trazer mais a base, porque é dali que a gente vai poder fazer o nosso futuro. Nesta quarta-feira também foi apresentado o novo executivo de futebol, Júnior Chávari, ele que vai ser o responsável por toda a formação do elenco do ano que vem. Ele que também tem uma experiência com a base, que será um dos objetivos mais fortes do Juventude também para o ano que vem, na questão da utilização de atletas das categorias de base. O novo executivo falou sobre os projetos, a organização e, inclusive, o novo treinador do Verdão. Nós, obviamente, temos uma ideia do perfil dos atletas, e quando a gente fala em perfil, nós temos que separar o perfil pela posição, inicialmente pensando nisso, que tipo de atleta que a gente quer trazer. Então, nós estamos falando assim, do perfil físico, do perfil técnico, do perfil tático, e depois tem, obviamente, a pergunta se precisa ter, né? Qual é o perfil do jogador que passa por aqui. O ano 2023, com certeza, é um ano que nós vamos ter que contar muito com parceria com outros clubes, para que nós possamos montar um elenco equilibrado, mas com custo dentro da realidade. Então, pode ser, e tem uma tendência a ser que sejam jogadores que tenham uma passagem de uma temporada por aqui. E nós vamos ter que priorizar essa questão. Agora, o que é muito importante, esses atletas são atletas
que estão sendo escolhidos, e aí é muito da nossa experiência, do nosso banco de dados, da nossa vivência, aqueles que nós queremos. A montagem do elenco passa pela minha pessoa, porém, dentro de uma política que eu achei muito interessante e muito importante, que é o comitê gestor de futebol está junto. Além do comitê gestor, nós estamos fazendo hoje uma equipe multidisciplinar para analisar as contratações, definir os perfis. O que eu espero de um zagueiro, o que eu espero de um lateral. Depois que eu defino o perfil, eu parto para nós. E esse processo é um processo extremamente profissional, delicado, que muitas vezes, vamos ser sinceros, eu tenho opção A, opção B, opção C, e a questão financeira eu não consigo trazer. Sou uma pessoa que vai estar presente nos treinamentos, porque eu tenho que estar junto com o técnico, a minha relação com a comissão técnica é diária. E também, vocês vão, quando estiverem pelo CT, vocês vão ver muitas vezes em jogos e em treinamentos da categoria de base. Porque tem uma coisa que o executivo não pode abrir mão. O executivo não pode, não adianta contar história para o executivo. Ele tem que saber o que está acontecendo. Temos hoje uma expectativa na casa de R$20 mil para trabalhar por jogador, tá? Com R$30 mil, algumas exceções, né? Ah, mas pode chegar alguém mais? Eu não gosto, né? É importante a gente não ficar cravando muito número. O que é importante a gente entender? É que nós vamos trabalhar muito com o pé no chão. Dentro disso, nós vamos ter o quê? Alguns jogadores mais cascudos, mais pesados, mais experientes, lógico que nós temos que ter. Mas, basicamente, nosso time tem que ser mais jovem. Tem que ser jogadores que venham com fome, que venham efetivamente para buscar o seu espaço. Isso pode ser a questão de alguns empréstimos, nossa captação, que é um dos detalhes que ao longo dos próximos meses nós vamos investir fortemente para que o Juventude possa se tornar agressivo na captação de novo de jovens talentos, pensando na base para chegar rapidamente ao profissional, a equipe principal. Questão do técnico, assim que nós definirmos efetivamente, a nossa ideia é que ele se apresente o mais rápido possível. Na hora que tiver tudo definido, até porque a gente possa ganhar esse relacionamento dele com o grupo e algumas dúvidas que porventura existirem de aproveitamento ou não, ele possa opinar junto. Então, a nossa ideia é que, a partir do momento que nós tenhamos isso definido, é que ele assuma esse ano.